O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até ao alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje nós estamos meditando o que nos diz o evangelista São Lucas, este ciclo nosso ferial, não estamos lendo mais o livro de Mateus, e já de cara nós vemos aqui Nosso Senhor causando um certo tumulto na sinagoga da cidade onde ele cresceu, praticando inclusive aquilo, como diz o texto, era seu costume. O que acontece é que é um mistério muito grande, o mistério de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele ultrapassa infinitamente a nossa capacidade de conceber a realidade, porque Nosso Senhor é, ao mesmo tempo, homem e Deus. Quem fala para o povo de Israel, quem fala aqui nessa sinagoga para esse grupo de judeus, é o próprio Deus, o Deus que elegeu Israel, o Deus que libertou Israel do Egito, é o Deus todo-poderoso, onipotente e eterno, o Deus que falou com Moisés, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão. Só que ele diz aqui, na pessoa de Cristo. Deus se encarnou em nosso Senhor Jesus Cristo. O próprio Deus veio ao nosso mundo, tornou-se homem, andou como os homens, falou como os homens, foi tudo semelhante a nós, homens, exceto no pecado. Isso aqui é algo quase que incompreensível. Até os gregos que tinham lá a noção deles de semideuses, de homens que eram filhos de humanos e das divindades, não conseguiram compreender esse mistério, essa união íntima, única, que existe entre a natureza divina e a natureza humana na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas isso aqui é fruto da sabedoria infinita de nosso Deus. É um modo como ele procede. Deus, ele
se vale de caminhos que não são acessíveis a nós. A sua inteligência, a sua sabedoria, a sua capacidade de fazer as coisas não cabe na nossa mente pequena, encerrada, limitada. Nós, inclusive, conhecemos por partes. O ser humano, no seu processo de conhecimento, ele conhece passo a passo, a gente não abarca uma coisa de uma vez. É um processo. Deus não, Deus ele contém em si todas as coisas. Ele é sapientíssimo, é da própria natureza dele ser sábio, é da própria natureza de Deus ser o ser inteligente, inteligentíssimo. E nós não conseguiremos nunca, pela nossa própria capacidade, ter acesso a isso. Mas vai dizer que esse Cristo, esse homem, sobre quem o Espírito Santo paira, repousa, o ungido do Senhor virá para anunciar a boa nova, a boa notícia para os pobres. Por que vem anunciar aos pobres? Porque os pobres, justamente os pobres, na figura deles está aquela pessoa que não tem, e por não ter não se arroga quase nada. Quem se arroga muito para si são os ricos, os pobres não. Os pobres eles não se arrogam, os pobres eles pedem. Os pobres têm mais abertura para acolher aquilo que lhes é oferecido, os ricos não, os ricos desconfiam. Os ricos, muito dificilmente, eles aceitam com bons olhos coisa dada de graça, se não veio com desconfiança. Não conseguem conceber a gratuidade. O pobre, ele espera a gratuidade. Uma pessoa que tem a alma pobre, desapegada, não arrogante, ela consegue estar aberta a acolher esse mistério grandioso do Cristo. Quem não tem, quem não quer fazer o mínimo esforço para desapegar dessas mesquinharias, desapegar dos sistemas intelectuais que nós vamos montando, não consegue acolher essa palavra de Cristo. Os gregos, inclusive, tiveram problemas. São Paulo teve muita dificuldade. Não tem nenhuma carta a Atenas, inclusive, lá, que era o grande Ateneu, a sabedoria humana na sua, posso dizer assim, na sua, talvez, elevação máxima, não sei, estava ali. O foco do exercício intelectual daquela época, da época clássica, antiga, estava ali, no mundo grego. Paulo teve dificuldade, porque esses homens, os sábios do mundo, não conseguiriam compreender. Paulo, inclusive, vai dizer aqui na primeira leitura que ele vai pregar o Cristo crucificado. O Cristo crucificado é a grande expressão da sabedoria de Deus. O Cristo crucificado é a expressão máxima da inteligência de Deus. Um homem, o Deus Todo-Poderoso, encarnado, morto por amor da humanidade. Um homem que é cercado de glória, estava outrora no seu trono glorioso, cercado pelos querubins e os serafins, desce e padece numa cruz, para libertar a nossa condição humana, para libertar o ser humano escravo do pecado e escravo da morte. É interessante o Salmo cantar o amor pela lei, Quanto eu amo, ó Senhor, a vossa lei. A lei, ela é exaltada porque a lei, quando ela entra no coração do homem, é vivida pelo homem, o homem se torna sábio. Mas sábio dotado de uma sabedoria que não é dele, mas é a sabedoria que vem do alto. A sabedoria, uma pessoa sábia, não é uma pessoa inteligente. Existem pessoas inteligentes que não são sábias. A sabedoria, na verdade, é mais do que a inteligência. É a inteligência posta na prática. É um agir com a inteligência. É um modo de proceder. A gente vê a sabedoria numa pessoa através dos seus frutos. Se uma pessoa é inteligente, mas aquela inteligência está estagnada, é uma inteligência que serve só para ela, e no seu modo de proceder é uma pessoa completamente destemperada, viciada, a inteligência dela não serve quase de nada. Se a pessoa ela é equilibrada no seu modo de proceder, toma boas decisões, nós podemos julgar essa pessoa sábia. Por isso a lei do Senhor Deus ela é cantada e ela é louvada, porque a lei no coração do homem, ouvida, guardada pelo homem, faz este homem sábio. E o prêmio da sabedoria, o prêmio daquele que caminha junto de Deus, aquele que caminha sob a lei de Deus, é a obtenção da vida eterna. Portanto, caros irmãos e irmãs, a pobreza é uma virtude belíssima. O despojamento de si, o desapego de si, da nossa prepotência, da nossa arrogância, é necessária, é uma condição sine qua non para que nós possamos acolher a mensagem do Evangelho, a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo. Caso contrário,
nós cercados, presos dentro desses nossos sistemas limitados, nunca teremos disposição para acolher e para mergulhar nessa imensidão que é o mistério chamado Cristo. Que a Senhora da Piedade nos ajude a darmos sempre esse passo, seguindo o seu exemplo, buscarmos a pobreza, a pureza de coração, para concebermos dentro de nós mesmos a pessoa do Cristo. Amém.